A porta do rancho rangeu lentamente quando Jacinta empurrou a trava com a mão esquerda, pois a direita estava apoiada contra a barriga que já se projetava sob o chale. O frio da madrugada lhe mordiscava os pés descalços sobre o chão compactado do corredor, e o céu ainda exibia aquela cor de chumbo que o amanhecer traz quando demora a se decidir. No pátio, a poucos passos do portão, havia duas figuras paradas. Um velho com um chapéu de palha de abas largas e uma velha envolta em um xale escuro, e entre os dois, empilhadas sobre um carrinho de mão de madeira velha, duas caixas que zumbavam baixinho, como se carregassem uma tempestade adormecida. Jacinta apertou o xale contra o pescoço, porque o ar de novembro entrava pela fenda do tecido, e ficou olhando para aqueles volumes como quem vê uma aparição. Ela tinha 24 anos, era viúva há 4 meses, grávida de 6, sozinha em um pequeno rancho nas colinas do norte de Michoacán, sem pai que a esperasse, sem mãe a quem chorar, sem ninguém além de um cão malhado de amarelo que latia à sombra dos mesquites quando a noite se prolongava demais. O velho tirou o chapéu devagar, apertou-o contra o peito com as duas mãos e falou com aquela voz rouca que tem os homens que percorreram longos caminhos com pouca água. Bom dia, moça. Estamos procurando um teto por alguns dias. Não trazemos muita coisa, só o que está aí. Eu posso trabalhar o quanto for preciso. Ela também. Se você nos deixar ficar, não vamos ser um fardo para você. Jacinta não respondeu imediatamente. Olhou para a velha, que tinha olhos claros, cansados, mas vivos. Olhou para as caixas que zumbavam, e algo em seu peito se moveu sem permissão, como quando se abre uma cortina velha e a poeira de anos se levanta. Ela não sabia quem eles eram, não sabia de onde vinham. Mas quando abriu a boca para responder, não saiu a palavra que tinha pensado. Saiu outra bem diferente. E foi ali, naquele amanhecer frio de novembro, que começou a história que iria mudar 3 vidas ao mesmo tempo e a do filho que ainda não tinha nascido. Sejam bem-vindos a este canal e comentem aí embaixo de que parte do México ou de que canto do mundo estão nos assistindo hoje. Inscrevam-se e curtam esta história para não perderem nenhum dos relatos que ainda estão por vir. Nas aldeias do norte de Michoacán, numa época em que o ônibus passava pela Estrada Velha uma vez por semana e as notícias circulavam de boca em boca entre os tropeiros, histórias como esta eram contadas entre rios esquecidos e caminhos de terra que ninguém se dava ao trabalho de nomear. Jacinta não teve uma infância fácil. Ela nasceu em um vilarejo que as pessoas chamavam de San Isidro de las Peñas, filha de uma lavadeira chamada Tomasa e de um tropeiro que partiu atrás de uma caravana para terras quentes quando ela ainda nem andava. E nunca se soube se ele havia morrido ou se simplesmente havia encontrado uma vida mais confortável do que aquela. A mãe criou Jacinta sozinha, do jeito que as mulheres pobres criam, com muito trabalho e poucas reclamações, ensinando-a desde pequena a remendar roupas, a moer o nixtamal no metate da avó, a cuidar das 4 galinhas magras que tinham atrás de casa. Não lhe ensinou a reclamar, porque dizia que reclamar era um luxo que as mulheres sem homem não podiam se dar. A mãe morreu quando Jacinta tinha 16 anos, de uma tosse que começou fraca no inverno e foi ficando forte até levá-la numa madrugada de março. Ela se foi devagar, sem médico por perto que pudesse fazer diferença, apertando a mão de Jacinta e dizendo-lhe entre respirações para ela aguentar, que aguentar era a única coisa que ela soubera ensinar, e era também a única coisa que iria salvar a vida dela. Ela foi enterrada no cemitério da vila numa tarde de chuva fraca, e Jacinta ficou morando sozinha na casa de adobe, onde as duas haviam vivido. Lavava roupa alheia, assim como sua mãe. Lavava em uma máquina velha que ainda funcionava com a manivela um pouco torta. Ia aos domingos à igreja porque sua mãe lhe havia pedido antes de partir. E rezava à Virgem da Conceição com uma devoção silenciosa que não lhe servia para pedir coisas,
apenas para aguentar. Aos 22 anos, conheceu Eleutério. Ele chegou à vila atrás de uma junta de bois que vinha vendendo de fazenda em fazenda, e ficou. Era um homem calado, de mãos grandes, com uma cicatriz antiga que atravessava a sobrancelha esquerda e um silêncio nos olhos que Jacinta compreendeu logo de cara, porque o silêncio dos olhos ela também carregava. Eleutério trabalhava a terra, não bebia, não levantava a voz quando se irritava. Quando pediu a Jacinta em casamento, disse assim, direto, sem rodeios, sentado no banco de madeira da varanda da casa, com o chapéu nos joelhos e o olhar fixo no chão de terra. Tenho uma pequena fazenda nas colinas. Um senhor que me empregou como ajudante por muitos anos me deixou isso, quando eu não tinha ninguém. Não é muito, mas é seguro, é meu e está registrado. Se você quiser, nos casamos, e você e eu construímos lá o que for possível. Jacinta disse que sim, porque Eleutério lhe dera algo de que ela não sabia que precisava. A segurança silenciosa de alguém que não exigia explicações. Eles se casaram na igreja num sábado de agosto. Partiram para a fazenda no mesmo dia, numa mula emprestada, com a pequena mala de Jacinta pendurada na alforge. Viveram 2 anos e 3 meses naquele lugar antes de tudo acabar. Eleutério nunca falou de seu passado. Jacinta perguntou-lhe apenas uma vez, no início do casamento, e ele respondeu com uma frase que fechou para sempre a porta para o assunto. Minha família ficou para trás, mulher. Onde Deus está, se é que eles estão. E se não estão, também. Agora sou daqui. Você é minha família. Jacinta não voltou a perguntar. Respeitou aquele silêncio com a mesma devoção com que rezava aos domingos. Eleutério morreu de uma febre estranha em julho. Ela se instalou em seu corpo numa tarde de segunda-feira, quando ele voltava de consertar uma cerca caída na divisa de baixo. E na sexta-feira, ele já não abria os olhos. O médico da vila chegou tarde. Disse palavras difíceis numa língua que não era a deles. Cobrou o que lhe era devido e foi-se embora. Enterraram-no no sábado, no mesmo cemitério onde estava a mãe de Jacinta, sob uma cruz de madeira branca, que o sacristão mandou fazer sem cobrar nada. Porque nas vilas pequenas, às vezes as pessoas lembram-se de ser gente. Jacinta ficou com a cabana. Ficou com o cão Pinto, que tinha sido um presente de Eleutério quando se casaram. Ficou com a mula velha, as 12 galinhas, o poço, 4 canteiros de feijão que ela mesma regava com o balde ao anoitecer, e com a notícia que soube 2 semanas depois do enterro, quando a menstruação não apareceu pela segunda vez consecutiva. Ela carregava dentro de si a única coisa que lhe restava de Eleutério, e não tinha tido tempo de contar a ele antes de partir. Naquela madrugada de novembro, quando os 2 velhos apareceram com as caixas zumbindo, Jacinta já vivia há 4 meses sozinha com o cachorro e a gravidez. Ela havia aprendido a dormir com o olho entreaberto. Ela havia aprendido a não esperar por ninguém. Havia aprendido a dizer bom dia ao retrato do Sagrado Coração que estava na parede da cozinha, porque era a única voz que lhe responderia. Por isso, quando o velho lhe pediu abrigo, Jacinta se ouviu dizer algo que não havia planejado. Entrem. Vou preparar um café para vocês. Vamos conversar lá dentro. O velho chamava-se Melquíades e a velha, Juliana. Tinham vindo de um vilarejo do Baixio que nenhum dos dois quis nomear, caminhando devagar porque Juliana tinha os pés cansados e Melquíades não podia carregar muito peso por causa de um pulmão fraco que assobiava cada vez que subia uma ladeira. Trouxeram apenas o que vestiam, um baú com roupas dobradas, um chale guardado entre papel de seda, uma estampa de São José com as bordas desgastadas pelo tempo e as 2 caixas de madeira que continuavam zumbindo sobre o carrinho. São abelhas, moça. Não tenha medo. Elas são dóceis, se a gente as respeitar. Eu as trouxe de lá porque não ia deixá-las sozinhas. Estou com elas há 30 anos. Se você nos deixar colocá-las longe da casa, naquele pedacinho lá embaixo onde vi umas flores amarelas, juro que não vão lhe causar nenhum problema. Jacinta já tinha ouvido falar de colmeias,
mas nunca tinha visto uma de perto. Ela se aproximou devagar das caixas, colocou o ouvido contra a madeira, e o zumbido percorreu seu corpo como uma oração suave. O bebê, lá dentro, se mexeu. Jacinta colocou a mão na barriga devagar. Coloque-as onde você quiser, Senhor Melquíades. Mas explique-me primeiro quem são, de onde vêm e por que a vida as expulsou do lugar onde estavam. Os idosos se entreolharam. Juliana ajeitou o xale. Melquíades tirou o chapéu novamente, como se o chapéu o impedisse de dizer a verdade. A idade nos expulsou, moça, e a tristeza nos expulsou. Mas isso já lhe contaremos aos poucos, se você nos aguentar. Hoje só pedimos um teto por 2 noites. Amanhã, se você quiser, começamos a trabalhar. Jacinta serviu-lhes de café da manhã feijão com queijo fresco e café de panela com pão de açúcar. Ela os acomodou no quarto de baixo, que tinha sido de Eleutério antes do casamento e que depois serviu de depósito. Varrou as teias de aranha do teto com uma vassoura de pau. Estendeu 2 colchões de palha com cobertores grossos de lã. Colocou um jarro de água fria e um lampião, caso quisessem luz à noite. Juliana, ao ver que a moça estava fazendo tudo aquilo com a barriga já saliente, aproximou-se devagar e segurou suas mãos com as suas, que eram ossudas, mas quentes. Moça, não se abaixe mais. De hoje em diante nós a ajudaremos. A Virgem nos trouxe até esta porta, juro-lhe, e não se desperdiçam os presentes da Virgem. Jacinta sentiu os olhos se encherem de lágrimas sem aviso. Ela não havia chorado quando enterraram Eleutério. Havia chorado um pouco, em silêncio, no cemitério, apertando um lenço contra a boca para que a gente não visse, mas não assim. Agora, diante daquela velhinha de mãos estranhas, as lágrimas que ela guardara por 4 meses inteiros estavam caindo. Ela se enxugou rapidamente com o xale, respirou fundo e disse apenas: "Vamos tomar outro café, dona Juliana. Ainda é cedo e a casa está fria." Naquela primeira tarde, Melquíades saiu para percorrer o terreno. Andou devagar, apoiando a bengala a cada passo, medindo com os olhos e com o pulso. Encontrou o pedaço mais baixo, onde cresciam as flores amarelas, algumas plantas silvestres que Jacinta não sabia nomear, mas que as abelhas iriam adorar. Mediu o sol, a sombra, o vento que descia das colinas. Decidiu onde colocar as caixas. Arrumou-as com as mãos tranquilas de quem faz a mesma coisa há 30 anos e depois sentou-se numa pedra para observá-las, como um velho que vê os filhos brincarem no pátio. Juliana, na cozinha, lavava os pratos do café da manhã com água aquecida no fogão. Ele havia pedido permissão a Jacinta 3 vezes antes de fazer isso, e Jacinta acabou rindo. Um riso curto, o primeiro riso que saía daquela casa desde o dia em que enterraram Eleutério. O cão Pinto, que no início havia rosnado quando os velhos chegaram, 2 horas depois já estava deitado aos pés de Melquíades, como se o conhecesse desde sempre. Os dias passaram, pessoal, e naquela pequena cabana nas colinas começou a acontecer algo estranho, que Jacinta, no início, não sabia como definir. A casa, que há meses exalava aquele cheiro de morte e abandono, um cheiro de cinza fria e poeira parada, começou a cheirar a pão recém-assado, porque Juliana passou a assar pão às quartas-feiras em um forno de barro que estava apagado há anos e que Melquíades consertou com barro novo e palha. O pátio, que há meses não era varrido, passou a ser varrido 2 vezes por dia. As galinhas, que botavam poucos ovos, começaram a botar mais, porque Juliana lhes dava água limpa de madrugada e verificava a ração para tirar o lixo. E lá embaixo, no cantinho onde estavam as flores amarelas, começou a surgir um ruído suave que acompanhava a casa do amanhecer ao anoitecer. Um zumbido constante que Jacinta aprendeu a amar sem perceber. Porque quando o zumbido parava ao cair da noite, a casa parecia mais silenciosa do que antes. E aquele silêncio, agora, já não era o silêncio da viuvez.
Era outro silêncio. Era o silêncio de 3 pessoas que descansam sob o mesmo teto. Melquíades ensinou a Jacinta, aos poucos, as coisas sobre as abelhas. Ensinou-lhe que a rainha quase nunca sai da colmeia, que as operárias cuidam dela acima de tudo, que o favo é feito em camadas de cera, que o mel é extraído com fumaça e com respeito. Ele ensinou-a a aproximar-se das caixas com a máscara colocada e sem medo, porque o medo, disse ele, as abelhas sentem de longe, e aquilo que se cheira com medo é tratado com uma picada. A vida, menina, se parece muito com um favo. Todas as células têm sua função. Todas. E se uma célula se quebra, as operárias a refazem sem reclamar, sem falar, sem culpar o vento. A gente teria que aprender com as abelhas, entende? A gente teria que não reclamar e continuar consertando o que se quebra. Jacinta o ouvia com a barriga apoiada nas mãos. Às vezes, sentia o bebê se mexer lá dentro quando Melquíades falava, como se o bebê também estivesse aprendendo as lições do velho. Juliana era outra coisa bem diferente. Juliana não ensinava com palavras. Juliana ensinava com os olhos e com gestos. Quando Jacinta ia carregar um balde pesado do poço, Juliana aparecia do outro lado e levantava o balde sem dizer nada, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Quando Jacinta se sentava para descansar no banco do corredor, Juliana aparecia com um chá de hortelã morno, servido em um jarro de barro. Quando Jacinta começava a chorar à noite, porque às vezes isso acontecia e o choro vinha sem aviso e sem motivo claro, Juliana se aproximava do catre, colocava a mão na testa dela e cantava baixinho uma canção antiga que falava de um rio que atravessava um vale e de uma moça que esperava pelo homem amado na margem daquele rio. Essa canção foi minha mãe que me ensinou, Jacinta, e eu a ensinei ao meu filho. E meu filho, se eu tivesse um, teria ensinado aos filhos dele. Jacinta não perguntou por que Juliana falava do filho no condicional, daquele jeito estranho com que se fala daqueles que estiveram e já não estão. Ela sentiu que era uma porta que não se abria de repente, uma porta que se abriria sozinha quando chegasse a hora. Ela esperou. Certa manhã, enquanto varria o corredor com a vassoura de cabo longo, Jacinta encontrou Melquíades sentado no banquinho de pedra do pátio, com um caderninho aberto sobre os joelhos e um lápis pequeno na mão. Ele escrevia devagar, com uma caligrafia antiga, anotações curtas. Jacinta se aproximou. O que o senhor está anotando, Dom Melquíades? As colmeias, moça. Cada colmeia tem seu humor, como as pessoas. Eu anoto o que cada uma faz. Esta semana, a da caixa vermelha está fraca. É preciso verificar se não entrou uma traça. A da caixa azul está forte. Parece que encontrou uma boa floração lá em cima. Nunca vi ninguém escrevendo coisas para as abelhas. Melquíades riu. Uma risada curta, como uma tosse alegre. Meu filho também ria quando me via escrevendo. Dizia que eu era mais velho que as abelhas. E eu respondia que as abelhas são mais velhas que a gente. Jacinta sentiu, mais uma vez, aquele movimento no peito que não sabia nomear. O filho, de novo. O filho que aparecia mencionado no passado e depois desaparecia da conversa, como se fosse um nome que se dizia em voz baixa para que não doesse tanto ao ouvi-lo. Foi nessa mesma semana que chegou o senhor Pânfilo. O senhor Pânfilo era o vizinho da fazenda ao lado, um homem corpulento, de bigode espesso, chapéu caro e botas que brilhavam mais do que seus olhos. Tinha terras mais extensas do que as de Jacinta, mas não tinha poço próprio, porque a veia de água naquela colina tinha caído deste lado. O poço ficava na fazenda de Eleutério, e Eleutério, quando estava vivo, deixava o senhor Pânfilo tirar água aos domingos, porque no campo não se nega água a ninguém, mesmo que o outro seja um homem de quem não se gosta. Eleutério tinha morrido, e o senhor Pânfilo continuava indo tirar água. No começo, aos domingos, como sempre. Depois, às quintas-feiras. Depois,
quando lhe dava na telha. Jacinta não tinha dito nada, porque não tinha vontade de brigar com um homem assim e porque a barriga pesava cada vez mais. Mas, naquela manhã, o senhor Pânfilo chegou com 2 ajudantes e 2 barris grandes em uma carroça e disse que iria levar água para a semana toda, porque estava montando algo em sua fazenda e precisava dela. Jacinta saiu para a varanda, com o xale acomodado sobre a barriga, e o cão Pinto a seus pés com os pelos em pé. Dom Pânfilo, o poço não dá para tanto. Se o senhor levar tudo de uma vez, fico sem água até chover. E ainda falta para chover. Dom Pânfilo olhou para ela de cima a baixo. Sorriu daquele jeito que tem os homens que já decidiram tudo antes de abrir a boca. Moça, sozinha, com essa barriga, você não consegue cuidar de uma fazenda. Isso todos nós sabemos na vila. Estou fazendo um favor a você, e é lembrando-a disso. Venda-me a fazenda. Pago justo, pago bem. E você vai para a vila com seu filho, para viver onde as pessoas vivem, e não neste lugar onde uma mulher não deveria ficar sozinha. Jacinta não respondeu imediatamente. Olhou para o poço. Olhou para os 2 rapazes, que já estavam tirando água com o balde sem esperar permissão. Olhou para o senhor Pânfilo, que continuava sorrindo, certo de que aquilo se resolveria a seu favor. Como as coisas se resolviam naquela vila quando o forte falava ao fraco. Foi então que Melquíades saiu do corredor devagar, com o chapéu na cabeça e a bengala na mão. Parou ao lado de Jacinta. Não disse uma palavra em tom alto. Disse apenas, com voz calma: Dom Pânfilo, se lhe parece bem, peço aos seus rapazes que tirem apenas um balde hoje e vão embora. Amanhã conversamos com mais calma. O poço é da senhora, e a senhora decide quanto se pode tirar. Dom Pânfilo olhou para o velho com surpresa, depois com escárnio, depois com uma raiva que lhe subiu rapidamente até as sobrancelhas. E quem é o senhor avô, para me dizer o que pode ser tirado deste poço? Melquíades tirou o chapéu com uma mão, apertou-o contra o peito e disse com voz firme, sem levantar o tom: Eu sou o avô da criança que esta moça carrega na barriga, senhor. E isso é tudo o que o senhor precisa saber sobre mim hoje. Jacinta ficou sem fôlego. Olhou para Melquíades. Melquíades não olhou para ela. Olhava para o senhor Pânfilo. E o senhor Pânfilo, com a raiva e a surpresa lutando em seu rosto, murmurou algo que ninguém entendeu. Fez um sinal para seus ajudantes e os 3 partiram com os barris vazios e o barulho das botas apertando a terra. A carroça rangeu ao partir. Jacinta ficou parada no corredor com o coração batendo forte contra as costelas. Virou-se lentamente para o velho. Dom Melquíades, o que o senhor disse? Melquíades colocou o chapéu novamente. Respirou fundo e disse, com a voz que se quebrou apenas na última palavra: Moça, precisamos conversar. Você, Juliana e eu. Esta noite, quando a fogueira se apagar. Naquela noite, pessoal, depois que Jacinta terminou de estender a roupa que havia lavado na bacia e Juliana serviu o caldo de carne com epazote nos 3 pratos de barro, os 3 se sentaram à mesa de madeira da cozinha. O lampião emitia uma luz amarela que tremia em seus rostos e projetava sombras longas contra a parede caiada. O cão Pinto acomodou-se debaixo da mesa, entre os pés de Melquíades, como se já tivesse escolhido seu lado. Foi Juliana quem começou. Tirou do bolso do avental um pacotinho de pano amarrado com um cordão de ixtilé. Desamarrou-o devagar, com as mãos que tremiam levemente. De dentro, tirou uma fotografia em preto e branco, pequena, desgastada nas bordas, com uma manchinha amarela no canto. Passou-a para Jacinta sem dizer uma palavra. Jacinta olhou para a foto. Era um menino de uns 8 anos, parado ao lado de uma junta de bois, com um chapéu pequeno e um sorriso torto. Jacinta aproximou a foto dos olhos, porque a luz do abajur era fraca, e então o viu. Os olhos. A cicatriz ainda não estava lá porque era uma criança, mas os olhos eram os mesmos.
e a maneira de ficar em pé, com um ombro um pouco mais alto que o outro, e a maneira de apertar a boca quando segurava o riso. É o Eleutério, disse Jacinta, em voz baixa, como se não ousasse dizer mais alto para não quebrar alguma coisa. Juliana começou a chorar, sem fazer barulho. As lágrimas escorriam pelas rugas, e ela nem as enxugava. Melquíades colocou a mão sobre a mão da velha. Foi ele quem falou. Esse é o nosso filho, moça. Nosso único filho. Chamava-se Eleutério, como você já sabe. E há 16 anos que nos o tiraram. Jacinta deixou a foto sobre a mesa com muito cuidado, como se fosse de vidro fino. Ela não falava. Ouvia. Melquíades respirou fundo. A voz lhe falhava, mas ele continuou. Tínhamos uma cabana, lá no Planalto, em um vilarejo chamado San Fermín. Pequena, mas nossa. Quando Eleutério completou 17 anos, brigou com um tio meu, irmão do meu falecido pai, que morava na casa conosco e achava que tinha direito sobre a terra que não era dele. Foi uma briga feia, moça. Disseram coisas que não se dizem entre familiares. Eleutério pegou suas coisas naquela mesma noite e foi embora. E eu, por puro orgulho, não corri atrás dele. Disse à mãe dele: ele volta amanhã, mulher. Deixa que isso passe. Mas ele não voltou no dia seguinte, nem no outro. Mandamos cartas para todos os conhecidos em 3 estados. Ninguém o tinha visto. Passaram-se meses. Passaram-se 2 anos. E então, um tropeiro que eu não conhecia chegou um dia à porta e nos trouxe a notícia de que Eleutério tinha morrido numa briga, lá na Terra Quente. Ele nos deu o nome de uma cidade, um lugar, um dia. Juliana e eu choramos pelo nosso filho. Colocamos uma cruz no cemitério com o nome dele, embora não tivéssemos um corpo para enterrar. Jacinta tinha as mãos apertadas uma contra a outra sobre a mesa. Ela não se mexia. Juliana continuou, com a voz rouca, engolindo as lágrimas. 15 anos se passaram, menina. 15 anos rezando por um filho que havíamos perdido. E há 6 meses, aquele tio ficou muito doente e estava morrendo. Chamou meu Melquíades à beira do leito e confessou-lhe, com a língua já pesada, que havia mentido. Que havia pago ao tropeiro para nos trazer aquela notícia falsa. Porque ele queria que Eleutério não voltasse mais, para nunca ter que devolver a parte da terra que lhe cabia. Que Eleutério estava vivo, quando ele nos disse que estava morto. Que não sabia onde ele estava, mas que estava vivo. Melquíades retomou a fala, com a voz mais firme agora, como quem já tirou o peso do peito e consegue respirar. Vendemos a fazenda de lá, moça? O que restava da fazenda, porque meu tio tinha estragado quase tudo com dívidas. Começamos a procurar Eleutério. Perguntamos em cada vilarejo, em cada estalagem, em cada igreja. Passamos 4 meses caminhando de um lado para outro, com as abelhas nas costas, porque não íamos abandoná-las. E, na semana passada, um tropeiro do norte nos disse que em San Isidro de las Penhas havia vivido um homem assim, Eleutério, alto, calado, com uma cicatriz na sobrancelha, casado com uma moça jovem, e que ele havia morrido de febre há alguns meses, que a viúva vivia em uma fazenda nas colinas, sozinha com um cachorro, grávida. Juliana limpou o rosto com o xale. Olhou Jacinta nos olhos. Viemos buscá-lo, Jacinta. Não sabíamos que você existia. Não sabíamos do menino. Entramos no pátio esta madrugada sem saber quem iria abrir a porta. E quando você a abriu, com a barriga, e nos disse para entrarmos, e nos serviu café, eu soube antes mesmo da foto. Soube por dentro que você era a mulher do meu filho, e que aquele bebê que você carrega é nosso neto, o último que nos resta de Eleutério neste mundo. Jacinta ficou em silêncio por um longo tempo. Lá fora, os grilos cantavam. A fogueira já havia se apagado há algum tempo. O lampião tremia. O cachorro-pinto debaixo da mesa respirava calmamente. Quando Jacinta falou, foi com uma voz baixa, mas firme. Eleutério nunca falou de vocês. Uma única vez eu perguntei. Ele me disse,
Minha família ficou para trás. Você é minha família agora. Nunca mais perguntei. Respeitei o silêncio. Pensei que estivessem mortos. Pensei que o tivessem tratado mal. Que por isso ele tivesse partido. Pensei em qualquer coisa, menos nisso. Ela ficou olhando para a foto. Passou a ponta do dedo pelo rosto da criança, devagar, como quem acaricia algo que não pode ser quebrado mais do que já está. Não posso devolvê-lo a você, senhora Juliana. Ninguém vai devolver o Eleutério para você. Nem para mim. Mas o menino que está a caminho também é seu. Se vocês quiserem, e se estiverem dispostos a acompanhá-lo comigo, eu não os mandarei embora. Aqui há espaço para os 3, e para o que está por vir, e para os que vierem depois, se Deus quiser. Juliana levantou-se devagar, com as 2 mãos apoiadas na mesa, contornou a cadeira de Jacinta e a abraçou por trás, apoiando a cabeça sobre o cabelo dela. Melquíades ficou sentado, com a foto nas mãos, olhando para o filho de 8 anos sorrir de lado, sem conseguir dizer mais nada. Passaram-se 2 semanas, pessoal, e o que havia começado como uma casa emprestada tornou-se uma casa dos 3. Melquíades levantava-se ao amanhecer para verificar as colmeias, com o caderno no bolso. Juliana ordenhava a cabra que Jacinta havia comprado 2 meses atrás e amassava o pão às quartas-feiras. Jacinta, com a barriga cada vez maior, coordenava tudo do corredor, aprendendo sobre o mel e ensinando a Juliana as poucas receitas que Eleutério lhe havia ensinado. O caldo de carne com coentro que ele comia aos domingos, o atole de milho azul que gostava de tomar nas tardes frias. Os 2 idosos saboreavam lentamente aquelas refeições, como quem saboreia uma memória. Mas o senhor Pânfilo não havia se esquecido. O senhor Pânfilo fora à cidade para falar com um advogado. Havia montado um documento que dizia que o poço da fazenda de Jacinta, segundo uma escritura antiga, era de uso compartilhado com a fazenda vizinha desde os tempos do avô de Eleutério, o senhor que lhe deixara a fazenda. Ele havia conseguido 2 testemunhas que assinaram por algumas moedas. Havia subornado um funcionário da prefeitura que lhe deu uma cópia de uma escritura de 1920 com algumas linhas borradas, que podiam ser interpretadas de várias maneiras, dependendo de como se quisesse lê-la. Na quinta-feira seguinte, o senhor Pânfilo apareceu na fazenda com o advogado, os 2 rapazes e as 2 testemunhas. Trouxeram um papel grande, um selo de lacre vermelho e uma atitude que dizia que tinham vindo para encerrar o assunto de uma vez por todas. Jacinta os recebeu no corredor. Ela vestia o vestido preto de viúva, o chale sobre os ombros e segurava a barriga com a mão esquerda. Atrás dela, no batente da porta, estavam Melquíades e Juliana. O cão Pinto, ao lado de Melquíades, rosnava baixinho com os pelos arrepiados e as orelhas para trás. Di Pânfilo começou a ler o documento com voz de dono. O poço, segundo ele, era de uso compartilhado. Jacinta não podia negar-lhe a água. Se resistisse, iriam resolver o caso nos tribunais. E os tribunais ficavam na capital do estado, a 3 dias de caminho. E Jacinta, com sua barriga, sua viuvez e a falta de marido, não aguentaria os tribunais. Jacinta ouviu em silêncio. Quando o senhor Pânfilo terminou, Melquíades falou: Senhor Pânfilo, antes que a senhora lhe responda, deixe-me dizer uma coisa. Eu sou Melquíades Valadares, de San Fermín del Barrio. Trabalho a terra há 50 anos. Conheço as escrituras melhor do que muitos advogados, porque a terra me ensinou. Não foi o papel que me ensinou. Essa escritura de 1920 que o senhor traz, eu a conheço. Todos que tiveram uma fazenda nesta serra, há muito tempo a conhecem. Essa escritura fala de um caminho de servidão, não de um poço. Os poços nesta região sempre foram privados, porque a região é árida e a água vale ouro. Se você quiser provar o contrário, não traga 2 testemunhas compradas por uma garrafa de aguardente. Traga-me a planta original do agrimensor Contreras, que foi quem mediu essas terras em 1918 e cuja planta está no arquivo do Bispado de Pátzcuaro,
não no arquivo da prefeitura. Eu mesmo o vi há 40 anos, quando tive um processo semelhante lá no Baixio. Essa planta diz claramente que o poço desta fazenda é privado, com coordenadas e tudo, assinada pelo bispo da época. Vá lá, traga-a, e então conversamos. Dom Pânfilo ficou vermelho até as orelhas. O advogado baixou os olhos e começou a enrolar o papel devagar. As testemunhas trocaram olhares entre si. Um dos rapazes deu um passo para trás sem perceber. Jacinta falou pela primeira vez. Dom Pânfilo, eu não sabia nada de escrituras quando o senhor veio pela primeira vez. Hoje também não sei muito. Mas este senhor que o senhor vê aqui é o pai do homem com quem me casei. É o avô da criança que carrego na barriga. E o senhor não vai tirar de mim o poço, nem a cabana, nem a água, com papéis inventados. Se o senhor quer briga, eu não vou fugir. Sou jovem, mas já não estou sozinha. Saia da minha cabana e não volte a entrar sem avisar. Dom Pânfilo abriu a boca para dizer algo. Fechou-a. Abriu-a novamente. O advogado tocou-lhe no cotovelo devagar, como quem diz sem palavras. Vamos embora daqui. Esta batalha está perdida. Dom Pânfilo virou-se, com a raiva carregada nos ombros, e saiu com os seus pela portinhola. Os cascos dos cavalos e o barulho das botas batendo na terra foram se afastando pela trilha até se perderem na descida, entre a poeira vermelha do entardecer. Jacinta ficou parada por um momento, como se não conseguisse acreditar que eles tinham ido embora. Depois, sentou-se devagar no banco do corredor, porque as pernas lhe tremiam. Melquíades sentou-se ao lado. Juliana ficou em pé, com uma mão no ombro de Jacinta. Dom Melquíades, é verdade aquilo sobre a planta do bispado? Melquíades sorriu devagar, com os olhos fixos no caminho por onde Dom Pânfilo se fora. Menina, o que dizem sobre o agrimensor Contreras é verdade. O homem existiu e mediu essas terras. Mas não sei se a planta está no bispado de Pátzcuaro ou se está em qualquer outro lugar, ou se já se perdeu. Eu usei a palavra mais forte que conhecia, dita com a maior segurança que tinha, para ver se ele cedia. E ele cedeu. Isso também se aprende com as abelhas, menina. Não se ataca com veneno se for possível afugentar com o barulho da colmeia. Jacinta riu. Um riso curto, nervoso, que logo se transformou em choro e depois novamente em riso. Juliana a abraçou com força. Melquíades olhou para o cão Pinto, que abanava o rabo devagar, e, pela primeira vez desde que chegaram ao rancho, tirou o chapéu e o colocou sobre o banco da varanda, como quem deixa o peso no chão porque já sabe que está em casa. Há gente, minha gente, que pensa que a família é apenas o laço de sangue, que a gente nasce ligada aos seus e morre ligada aos seus, e que fora desse pequeno círculo não há nada. Mas a vida, às vezes, tem outros planos, maiores e mais pacientes. Às vezes, o laço de sangue se perde no caminho. Às vezes, a mentira de um parente invejoso destrói uma família que se acreditava eterna. E às vezes Deus, em sua longa paciência, junta novamente os pedaços, mas os junta pelo lado que a gente não esperava, com as mãos que a gente não havia pedido. Jacinta perdeu Eleutério. Mas Eleutério, sem saber disso, havia deixado para Jacinta 2 pais que ela nunca tivera. E Melquíades e Juliana, que choraram a perda de um filho durante 15 anos, encontraram naquela jovem grávida do norte de Michoacán não o filho perdido, mas sim o eco do filho, a última maneira possível de cuidar dele, na pessoa da mulher que ele amara e da menina que ele nunca iria conhecer. Dizem na vila de San Isidro de las Peñas que a filha de Jacinta e Eleutério nasceu em março, ao amanhecer, no mesmo quarto onde o pai havia dormido seus últimos anos. Era uma menina. Juliana a atendeu, com a ajuda de uma parteira idosa que desceu das colinas quando a chamaram à noite. Ela nasceu forte, com o cabelo escuro de Eleutério e os olhos claros de Juliana. E quando a parteira a colocou nos braços de Jacinta, Melquíades,
que estava lá fora no corredor esperando com o cão Pinto, chorou pela segunda vez na vida. A primeira vez tinha sido quando soube que o filho estava morto sem estar. A segunda foi quando ouviu o primeiro choro da neta. Deram-lhe o nome de Eleuteria, em homenagem ao pai. Juliana disse que os nomes dados em memória dos mortos que partiram jovens são nomes que trazem sorte, porque o céu ajuda a cuidar de quem leva o nome de um dos seus. Dizem na vila que o senhor Pânfilo nunca mais voltou a aparecer na cabana nem a pedir água do poço. Que seu advogado mudou o escritório para a vila vizinha, envergonhado. Que uma das testemunhas, arrependida depois de algumas missas e de um susto, veio pedir perdão a Jacinta num domingo após a missa e Jacinta a perdoou sem cerimônia, porque sua mãe Tomasa lhe ensinara desde pequena que o perdão custa menos do que o rancor e rende mais a longo prazo. Dizem que as colmeias de Dom Melquíades se tornaram as mais famosas de toda a região e que o mel daquela fazenda era vendido nos mercados de 3 vilas vizinhas e que as pessoas diziam que aquele mel tinha um sabor diferente, mais suave e mais profundo, porque as abelhas o faziam em um lugar onde a tristeza se transformara em trabalho compartilhado. Dizem que Juliana viveu mais 8 anos e que morreu na cama de Jacinta, num amanhecer de junho, com a pequena Eleuteria dormindo ao lado e com Melquíades segurando sua mão até o fim. Que Melquíades viveu mais 4 anos, o suficiente para ensinar Eleuteria a se aproximar das colmeias com o véu posto e sem medo, o suficiente para vê-la ler suas primeiras palavras. Que Jacinta enterrou os dois no cemitério de San Isidro, ao lado do túmulo de Eleutério, e que aos domingos ia com Eleuteria deixar flores amarelas, das mesmas que cresciam lá embaixo, onde ficavam as colmeias, porque aquelas flores tinham sido as primeiras testemunhas de tudo. Dizem que, anos depois, quando Eleuteria tinha 15 anos, apareceu no rancho uma jovem grávida, sem marido, caminhando pela trilha com uma pequena mala na mão. Ela chegou ao portão ao entardecer, com a luz dourada do sol incidindo de lado sobre ela. Perguntou se ali morava a mulher que ajudava quem não tinha para onde ir. Jacinta olhou para ela da varanda. Jacinta, que já não era jovem, mas também não era velha, com o cabelo preso em uma longa trança e as mãos calejadas pelo trabalho de tantos anos, limpou as mãos no avental, desceu os 3 degraus da varanda e disse à moça, com a mesma voz que usara 15 anos antes, numa madrugada de novembro: "Entre, vou preparar um café para você. Vamos conversar lá dentro." E Eleuteria, da janela da cozinha, soube que naquela noite sua mãe iria começar outra história, assim como Juliana havia começado a delas. Não se reconstrói uma vida quebrada com palavras bonitas, meu povo. Reconstrói-se com trabalho, com paciência, com um teto compartilhado, com um café servido às 2 da tarde quando a barriga pesa, com um balde levantado por 2 mãos alheias, quando as próprias já não conseguem. Reconstrói-se assim, devagar, com a teimosia silenciosa das abelhas que refazem a célula quebrada sem reclamar, sem gritar com o vento, sem culpar ninguém. Há pessoas que olham para o que perderam e só veem o buraco. Há pessoas que olham para o mesmo lugar e veem uma célula vazia esperando por cera nova. Jacinta tinha uma barriga, um cachorro e um pequeno chalé quando tudo acabou. Ela também teve a decisão de abrir a porta quando 2 desconhecidos bateram antes do amanhecer. Foi o suficiente. Foi mais do que suficiente. Foi, finalmente, um lar. Se esta história tocou algo em você, compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la hoje. Porque às vezes a história certa chega no momento certo, e alguém que estava esperando um sinal a encontra em um relato que nem mesmo estava procurando. Curta, inscreva-se no canal, ative o sino para não perder as próximas histórias e deixe nos comentários de que canto do mundo você esteve nos acompanhando esta tarde. E se em sua casa, pessoal, houver alguém que se sinta sozinho, seja um idoso, seja uma criança, seja você mesmo quando se senta na cozinha ao anoitecer,
Lembre-se do que Jacinta fez naquela madrugada de novembro, quando abriu a porta sem saber para quem iria abri-la. Às vezes, o lar não é o lugar onde se nasceu. Às vezes, o lar são as pessoas que deixamos entrar. Até a próxima história. Fique com Deus, e que Ele abençoe sua casa, assim como abençoou a de Jacinta, a de Melquíades, a de Juliana e a da pequena Eleuteria, naquela pequena cabana nas colinas de Michoacán, onde as abelhas ainda zumbem ao entardecer, como se continuassem contando a história ao vento.